Olá, sou Gustavo Henrique Maia de Almeida, sou advogado aduaneiro e atuante em comércio internacional também. Vamos iniciar agora o curso de ilegalidades no procedimento especial aduaneiro e análise da legislação e meios de defesa. O objetivo desse curso é como o próprio nome dele diz, é analisar a legislação, no caso em específico, a Instrução Normativa 1169, analisar artigo por artigo, os parágrafos e incisos respectivos e com essa análise apontar as ilegalidades existentes na legislação ou mesmo na própria atuação das autoridades aduaneiras. Com isso, o meu objetivo é transmitir algumas possibilidades de defesa para aqueles que sejam enquadrados em algumas situações ilegais, sempre na tentativa de minimizar os riscos ou até de diminuir os prejuízos de uma importação, enfim, de alguma operação internacional. Como vocês vão notar, o material, como eu disse, material de apoio, ele é específico, ele foi feito de acordo com a instrução normativa mesmo, então, basicamente, cada tela, cada slide é um artigo e suas subdivisões, sejam em parágrafos ou em artigos. E já apresentando também as novidades que ocorreram na legislação com a Instrução Normativa de dezembro de 2016. Então, o objetivo é esse, apresentar e discutir quais são as principais ilegalidades dessa legislação. De uma forma geral, a legislação aduaneira brasileira ela é carregada de ilegalidades, não só ilegalidades formais, ou seja, que dizem respeito à própria criação das normas. Algumas normas, eu posso dizer que elas já nascem carregadas de ilegalidades e que contrariam outras normas aduaneiras e também a Constituição Federal, a lei que rege a administração pública, enfim. E também o dia a dia, a atuação das autoridades aduaneiras, às vezes, ajudam a aumentar ainda mais esse caráter ilegal, algumas vezes diante do objetismo com que, na verdade, do subjetismo com que essas autoridades atuam e colocam a legislação em prática. Então vamos iniciar. O primeiro slide basicamente é a respeito da minha experiência profissional. O programa do curso, como vocês podem notar, dividido por artigos, e sempre quando no material de apoio tiver nota, essa nota diz respeito a comentários que são feitos por mim em relação aos artigos anteriores. O primeiro, histórico e conceito. A Instrução Normativa 52 de 2001 já já estabelecia procedimentos especiais de controle aduaneiro, né? Já tratava dos indícios de irregularidade, assim como a Instrução Normativa 206 de 2002. Né? Os artigos de 65 a 69 já tratavam desse procedimento especial de controle aduaneiro. Eu me recordo que quando essa legislação surgiu, em 2011, ocorreu um certo temor por parte das empresas, enfim, das pessoas que atuam, mesmo dos advogados que atuam nessa área de importação especialmente, porque era uma novidade. Na verdade, com essa instrução normativa, passou-se a possibilitar que
a verificação e o procedimento fosse instaurado antes de iniciado o processo de importação, antes, durante e até mesmo depois. E que é o que traz o artigo 1º dessa instrução normativa. Então, estabelece procedimentos especiais de controle na importação ou na exportação de bens e mercadorias, diante da suspeita de irregularidade punível com pena de perdimento, independentemente de ter sido iniciado o despacho aduaneiro ou de que o mesmo tenha sido concluído e mesmo após o seu encerramento. Então, como eu comentei, eu me recordo que foi um certo pavor na época quando essa legislação surgiu, justamente por isso, independentemente de ter sido iniciado o despacho aduaneiro, no decorrer ou mesmo depois. Uma outra questão importante é que, quando surgiu essa legislação, é referente à possibilidade de apresentação de caução, né, de garantia para retirada da mercadoria. Essa é uma das novidades. A partir de dezembro de 2016, mais para frente, no decorrer do curso eu vou apresentar. Com essa nova alteração já é possível a apresentação de caução e de garantia para liberação da mercadoria, mas na época não era. Então me lembro que teve muita comparação com a instrução normativa referente à específica da interposição fraudulenta, que permitia a apresentação de caução. E quando surgiu a instrução normativa 1169, além de todas essas características de poder iniciar o procedimento especial de controle antes do despacho aduaneiro, durante ou depois, ela ainda não apresentava a possibilidade de apresentação de garantia ou de caução. Então, essas são as principais características quando ela surgiu e que apresentaram na época grande temor por parte daqueles que atuam em comércio internacional. Então, artigo 2º da instrução normativa trata dos indícios de irregularidade. Indícios é como a própria legislação trata. Então, quais são esses indícios? Basicamente, falsidade material e ideológica, a falsidade material e ideológica no documento, né, obviamente, da operação, seja a importação, a exportação, inclusive a origem da mercadoria, preço pago ou a pagar, recebido ou a receber. Esse é um tópico importante. Mais para o fim dessa aula eu vou falar a respeito da questão de subfaturamento e procedimento especial de controle aduaneiro. E tem a ver muito com esse inciso 1º, que trata que um dos indícios de irregularidade é a falsidade material ou ideológica dos documentos. O item 2, falsidade ou adulteração da característica essencial da mercadoria. Importação proibida, item 3, importação proibida, atentatória moral aos bons costumes e à saúde ou ordem pública. Item 4, a interposição fraudulenta de terceiro também nesse procedimento especial de controle aduaneiro. Item 5, existência de fato do estabelecimento do importador, exportador ou qualquer pessoa envolvida na transação comercial. E o item 6, falsa declaração de conteúdo. E eu já posso iniciar uma primeira crítica a respeito. A falsa declaração de conteúdo nada mais é do que uma falsidade material ou uma falsidade ideológica. Então, de uma certa forma, esse inciso 6º é uma redundância já, a primeira redundância da legislação. Como eu comentei agora há pouco a respeito da possibilidade de apresentação de garantia nesse procedimento especial de controle aduaneiro, com a alteração de dezembro de 2016, passou-se a permitir justamente que em casos em que o procedimento tenha sido enquadrado no inciso 4º ou inciso 5º, que é a interposição fraudulenta de terceiro, ou a existência de fato do estabelecimento do importador, exportador ou qualquer pessoa envolvida na transação comercial. Então, para esses dois tipos, a partir de dezembro de 2006,
é possível a apresentação de garantia para a liberação da mercadoria. Isso daí é a partir do artigo 5º dessa instrução normativa. Na verdade, criou-se o artigo 5A, e mais para frente eu vou tratar especificamente a respeito dessa garantia. Preço da mercadoria é o artigo 2º. Então, o parágrafo 1º trata da seguinte forma: as dúvidas da fiscalização aduaneira quanto ao preço da operação devem estar baseadas em elementos objetivos e, em outras hipóteses, na diferença significativa entre o preço declarado e valores relativos a operações em condições comerciais semelhantes ou usualmente praticados em importação, exportação de mercadorias idênticas ou similares. Valores relativos a operações com origens e condições semelhantes indicados nas cotações, preços internacionais, publicações especializadas, faturas pro forma, ofertas de venda, dentre outros. Custos de produção da mercadoria, valores de revenda no mercado interno, deduzidos os impostos e contribuições, as despesas administrativas e a margem de lucro usual para o ramo ou setor da atividade econômica. O que há de importante nesse artigo 2º é que a própria legislação traz, primeiro, que os elementos têm de ser objetivos, ou seja, a autoridade aduaneira, quando ela analisa essa diferença de preço da mercadoria, esses elementos têm que ser objetivos, têm que ser apresentados de uma forma clara e tem que ser analisados, apresentados e tem que ser dito o porquê daquele indício de irregularidade em relação ao preço da mercadoria. É a própria legislação que diz, elementos objetivos. E um outro item importante, diferença significativa, ou seja, não pode ser ou não deveria ser, como a própria legislação diz, uma diferença ínfima ou uma diferença que não realmente leve a crer que é realmente um indício de irregularidade ou que, na verdade, possa ser simplesmente uma negociação entre as partes envolvidas, entre exportador e importador, uma negociação entre as partes que propiciou um preço abaixo, usualmente estabelecido em operações semelhantes, enfim. Essa diferença tem que ser significativa e ainda os elementos objetivos que levem a essa diferença significativa têm que ser plenamente apresentados pelas autoridades aduaneiras. Nota, preço da mercadoria. Além dessas características que eu comentei a respeito da diferença significativa do preço e de se basear em elementos objetivos, como a própria legislação diz, é importante relembrar que existe um acordo de valoração aduaneira, ou seja, toda essa análise que é feita pelas autoridades aduaneiras, nessa análise a respeito dos indícios de irregularidade em relação ao preço da mercadoria, eles têm que estar baseados no acordo de valoração da Organização Mundial do Comércio. E muitas vezes, na prática, esse acordo ele não é estabelecido, ele não é, no momento da aferição do preço por parte das autoridades, ele não é respeitado. Esse acordo, ele prevê 6 métodos diferentes de análise, ou seja, parte, lógico, do primeiro método. Se esse método não é possível aplicar, se ele não é possível de ser aplicado na operação em questão, passa-se para o segundo e, consequentemente, até o 6º método, justamente para que seja possibilitada a comparação da melhor forma possível entre as operações entre a operação que está sendo analisada sob suspeita ou indício de fraude e uma outra que é utilizada em termos de comparação. Quais são esses métodos do acordo de valoração aduaneira? Então, que devem ser respeitados de maneira sequencial
e subsidiária. Então, é o valor de transação da mercadoria importada, é o valor da transação da mercadoria idêntica e importada nas mesmas condições, valor de transação de mercadoria importada similar, valor de revenda da mercadoria importada ou valor computado da mercadoria importada e, por fim, valor condizente com a razoabilidade e os princípios norteadores do GATT. Na prática, já tive casos em que a comparação era totalmente diferente, mesmo em termos de mercadoria, em termos de quantidade de mercadoria importada, e no caso em questão as autoridades tentavam fazer crer com que aquela operação era irregular com base em critérios que não apresentavam as mesmas condições de comparação. Uma questão importante também é que a própria legislação da Receita Federal, existe legislação da Receita Federal, instrução normativa, que também trata desses critérios existentes no Acordo de Valoração Aduaneira da OMC. Que é a Instrução Normativa 327 de 2003, que estabelece normas e procedimentos justamente para controle do valor da mercadoria importada. Da mesma forma, o regulamento aduaneiro apresenta no seu artigo 76 regras de valoração. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se não bastasse o acordo de valoração aduaneira da Organização Mundial do Comércio, ainda a própria Receita Federal apresenta uma norma que é muito semelhante quando se analisa com as regras, e óbvio, não podia ser diferente do acordo de valoração aduaneira da Organização Mundial do Comércio. O próprio regulamento aduaneiro apresenta regras de comparação de preços e que, portanto, têm de ser seguidos. E numa comparação de indícios de irregularidade nos preços, a empresa que se sentir lesada nesse sentido, ou seja, é preciso que seja analisado como a autoridade aduaneira fez a primeira análise em relação ao preço da mercadoria e certamente, se não seguiu as regras, a empresa precisa buscar os direitos e fazer com que essas regras sejam cumpridas. Não é ao bel prazer que essa comparação pode ser feita de uma forma como eles bem pretenderem fazer. Na verdade, existem regras que devem ser seguidas. Uma outra questão importante um outro argumento utilizado pelas autoridades, pela Receita Federal, é que o acordo de valoração aduaneira ele não é válido para operações que apresentem indícios de irregularidade. Mas, na verdade, essa é uma ideia que não tem fundamento em nenhuma outra legislação. O acordo de valoração aduaneira não traz essa especificidade, na verdade ele é amplo e ele trata das operações de importação, não existe essa especificidade em nenhuma legislação. Na verdade, é uma interpretação da própria Receita Federal, o acordo de valoração aduaneira e todas as demais normas que seguem esse acordo no âmbito da OMC têm de ser seguidos e todas essas regras de valoração têm que ser seguidas mesmo nas operações em que não existe indício de irregularidade ou mesmo nas operações onde existe o indício de irregularidade e até com uma maior necessidade nessas que existem, porque a comparação de preços tem que ser feita com base nas regras existentes. Outros elementos de análise, ainda no artigo 2º da Instrução Normativa 1169. O parágrafo 3º traz: na caracterização das hipóteses dos incisos 4 e 5, a autoridade fiscal aduaneira poderá considerar outros elementos, os seguintes fatos. Então, no caso de interposição fraudulenta ou fato do importador, exportador ou de outro envolvido, a Receita Federal ainda vai analisar outras circunstâncias. Item 1.
Importação ou exportação de mercadorias em volumes ou valores incompatíveis com as instalações físicas, a capacidade operacional, o patrimônio, os rendimentos ou com a capacidade econômico-financeira do importador, adquirente ou exportador. A ausência de histórico de operações do sujeito passivo na unidade de despacho. Item 3. Opção questionável por determinada unidade de despacho em detrimento de outras que, teoricamente, apresentariam maiores vantagens ao interveniente, tendo em vista a localização do seu domicílio fiscal, o trajeto e o meio de transporte utilizado ou a logística da operação. Então vamos lá, o item 1. Volumes e valores incompatíveis com as instalações físicas, capacidade operacional. Em muitos casos, as autoridades analisam o capital social da empresa, analisam o volume, analisam o radar da empresa justamente para verificar essa questão de valores incompatíveis com o capital social da empresa ou com os bens que a empresa possui. Nesse caso também entra instalação física, os rendimentos, o patrimônio. Então é importante sempre que a empresa tente ao máximo atualizar a sua situação, o capital social registrado, as atividades incluídas no contrato social, que conste todas as atividades que a empresa atua, e tentar ao máximo trazer e equiparar a sua situação para a atualidade, para que tente tentar evitar ao máximo essa situação do item 1. Agora, o item 2 e o item 3, eles apresentam, são itens de extrema subjetividade para a autoridade aduaneira. E é algo, de uma certa forma, até um pouco chama atenção, porque a ausência de histórico de operações de determinada empresa numa unidade de despacho. Então, isso quer dizer, se a empresa sempre realizou as importações por Santos, se ela passar a utilizar Rio Grande, então esse fato de alterar o porto, a unidade de despacho, ou realizar um trânsito aduaneiro que ela nunca tinha feito, realiza um trânsito, então isso pode ser tido como elemento de outro elemento de análise na verificação de indício de fraude. Para mim, eu acho que as autoridades têm que ter grande discernimento no momento de aplicação dessa regra, até porque os acordos comerciais eles existem, as empresas precisam ter essa flexibilidade, o que vai muito de encontro com o item 3. Opção questionável por determinada unidade de despacho em detrimento de outras em que apresentariam maiores vantagens ao interveniente. Quem sabe as vantagens que existem ou não para se utilizar determinada unidade de despacho é o empresário. São as pessoas envolvidas na importação, no planejamento da importação. Então, é preciso que as autoridades, no momento dessa verificação, tenham muito cuidado e analisem de uma forma muito objetiva esses itens para que realmente não recaiam em ilegalidades, porque, na verdade, é até algo muito curioso de constar esses itens numa legislação. Ao meu ver, esses itens, principalmente o 2 e o 3, eles têm um teor muito subjetivo para a autoridade aduaneira. E os fiscais, eles não têm essa possibilidade, eles não têm eles não têm o conhecimento de toda a operação, talvez, daquela empresa para concluir que uma outra unidade de despacho possui vantagens ao interveniente muito maiores do que uma outra, enfim. É preciso que seja tomado cuidado nesse sentido. Seguindo no artigo 2º, outros elementos ainda de análise.
ainda no parágrafo 3º, ou seja, ainda diz respeito em casos de interposição fraudulenta e fato do importador e exportador. Existência de endosso no conhecimento de carga, ressalvada a hipótese de endosso bancário, conhecimento de carga consignado ao portador, ausência de fatura comercial ou sua apresentação sem a devida assinatura, identificação do signatário e endereço completo do vendedor, e aquisição de mercadoria de fornecedor não fabricante, em país considerado paraíso fiscal ou zona franca internacional. De todos esses itens, o quarto, o quinto e o sexto, eu acredito que, desde que a análise seja feita de uma forma criteriosa, ok. O que também não dá para entender muito bem por que foi colocado na legislação é o item, o inciso 7º. A mercadoria adquirida de uma trading que está num paraíso fiscal ou numa zona franca internacional, por que existiria um indício de fraude nessa operação? Então, a partir do momento que as autoridades analisem que, segundo esse critério, existe um indício de fraude, porque a empresa adquiriu a mercadoria de uma trading numa zona franca internacional, por exemplo, porque a fundamentação das autoridades tem que ser muito objetiva e os elementos têm que ser muito bem apresentados para que não acarrete justamente em irregularidade em relação a esse procedimento especial por adquirir uma mercadoria de uma trade numa zona franca internacional. Hoje em dia, as empresas realizam o seu planejamento internacional e muitas vezes a utilização de uma região, de um país, de uma zona franca, enfim, podem apresentar benefícios fiscais e logísticos muito vantajosos e que não quer dizer que tenha a ver com alguma irregularidade. Então, como eu comentei, os comentários em relação a esses outros elementos de análise. Então, como eu tinha comentado, às vezes, em alguns casos, o capital social da empresa está defasado em relação às operações que ela realiza, o que isso, pelo menos no papel, pode apresentar e pode sugerir para as autoridades que seja um indício realmente de incompatibilidade com um volume transacionado. Então, a sugestão é que sempre seja atualizado esse valor do capital social e as atividades que a empresa realiza no contrato social também. Como eu comentei também, em relação ao histórico, a ausência de histórico das operações e a opção questionável na escolha da unidade de despacho, é preciso que tenha muito discernimento em relação das autoridades aduaneiras em relação a esses itens, porque podem muito bem, e na maioria dos casos, são decorrentes justamente do planejamento da importação da empresa, enfim, não necessariamente são indícios de irregularidade. Eu vou encerrar esse tópico e no próximo bloco vou seguir a análise da legislação.